Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, congressistas das várias partes do mundo, que estamos aqui neste momento de profunda emoção, quando comemoramos o bicentenário do codificador da doutrina espírita. A todos, muita paz em Jesus. A ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Teve origem na Grécia, com Sócrates, mas sobretudo com Aristóteles, que foi quem usou pela primeira vez o nome ética no seu livro Ética a Nicômaco. Mas devemos compreender que, colocando-se a ética como ponto alto da vida moral, por estudar os valores morais, ela não pode ser situada no tempo num determinado instante. Nós vimos na descrição do processo evolutivo e no surgimento da filosofia que há um esforço que vem de longe, porque o Cristo, como governador espiritual da Terra, em todos os momentos da história humana e mesmo nos princípios da evolução, sempre mandou os seus missionários como líderes, como formadores de religiões, como formadores de opinião, para que, diante dos costumes, porque a ética é, sem dúvida nenhuma, costumes, e é também chamada ciência da conduta ou ciência da moral, cujo objetivo é o julgamento e a distinção entre o bem e o mal. Kardec ajoutait également: on nous contestera peut-être la qualification de science que nous donnons au spiritisme. Il ne saurait sans doute dans l'immédiat avoir le caractère d'une science exacte. Et c'est précisément le tort de ceux qui prétendent le juger et l'expérimenter comme une science, une analyse chimique ou un problème de mathématiques. C'est déjà beaucoup qu'il est celui d'une science philosophique. Kardec traça une ligne droite, comme une ligne à suivre pour conduire le spiritisme au futur temple d'une humanité à élaborer. La revue Spirit allait devenir la suite à donner à son immense labeur. Des hommes comme Gabriel Delanne, Léon Denis, Pierre Gaëtan Lemarie, Jean Meyer, Henri Regnault et Ernest Bolzano, pour ne citer que ceux-là, allaient prendre le relais. D'éminents collaborateurs participèrent ensuite à la publication à un plus haut niveau de la revue Spirit. Não é lícito dizer que, pelo facto de terem descaracterizado a palavra espiritismo, que no século XX, particularmente na Europa, entrou numa interpretação muito falaciosa e muito negativa, não é por isso que temos que mudar a palavra que Kardec criou para ideias novas dentro das ideias velhas. Há necessidade de colocá-la culturalmente no seu lugar, mas fundamentalmente pelo exercício, pelo exemplo de todos aqueles que dizemos seguir os ideais do espiritismo. En 1963 se interrumpen los actos espíritas públicos por problemas políticos que ustedes ya conocen. Fue en el 2002 cuando hicimos la primera conferencia pública con permiso gubernamental. Fue casi cerrado. Pero la belleza fue en el 2004, cuando hicimos el primer taller internacional en Cuba con reconocimiento gubernamental. Así que los compañeros de Cuba vienen hoy también. Que se paren los compañeros de Cuba, por favor. Cuba, allá. Em 1975, a USE de São Paulo, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, lançou uma campanha local que chamava os espíritas para a necessidade do conhecimento da obra básica. E o título da campanha era Comece pelo Começo. Já naquele ano, a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, sentia a problemática do afastamento dos espíritas das obras básicas.
And it is certainly, as the Spirit says in the Spirit's book, one of the first signs that a social structure has developed. And for here, and our gratitude, and to demonstrate that it works for the ones that think, no, it doesn't work, we bring Allan Kardec and Amélie Boudet. Without their partnership, we would not be here today. Kardec could not possibly have done his work without Amélie Boudet. They were not considered a traditional family. They didn't have children. We are their children. As Jesus, Kardec truly followed Jesus because Jesus was also behaving in a non-traditional family because he embraced the universal family, the global family. He was not understood by that, as many of us aren't. As Divaldo Franco, Raul Teixeira, Francisco Xavier, and many others that are in a non-traditional family structure, meaning that we have to change our conception of family, see it in a broader view as a true union besides the signing of the paper. We don't mean that we are discouraging people to sign and commit to one another, but it should start from the heart, not from the paper. Not from personal interests, as in the past mostly. Mas Kardec também nos fala que os médiuns são também os intérpretes dos espíritos. Integra como miembro el Centro Espírita de Lyon desde 1997 y trabaja en el proyecto de Enciclopedia Internacional Virtual Espírita. Bonjour à tous. Donc ça fait 4 jours maintenant qu'on est réunis. On a eu l'occasion d'entendre beaucoup d'exposés. Donc on a tous accumulé, je pense, beaucoup d'informations qui vont demander le temps d'être digérées. Alors, la présentation que je vais vous présenter n'est pas un exposé, c'est une simple présentation d'un projet de site internet. Ce projet a été lancé par le Conseil Spirit International et ce site internet a pour titre l'Encyclopédie Spirit. Ousamos dizer que não é nossa tarefa hoje provar a existência do espírito em laboratório, porque isto vai ser uma tarefa para a própria ciência, chamada materialista, que diante das interrogações de tudo aquilo que agora vai comparecer e que ela não vai poder medir com as medidas atuais, tendo necessidade de mudar de paradigma. Il nous apprend par là à ne point ternir la charité par l'orgueil. La véritable charité n'attend pas de gratitude, de reconnaissance ou de récompense. Il faut se placer au-dessus de l'humanité pour renoncer à la satisfaction que procure le témoignage des hommes et attendre l'approbation de Dieu. Ces principes montrent en fait que la charité matérielle doit presque toujours être doublée de la charité intellectuelle et morale. Alors maintenant, on va passer à la charité intellectuelle, qui est essentiellement l'éducation, fondamentale pour l'évolution de la société et des hommes. Fora da caridade não há salvação, mas sem dúvida nenhuma, com a conceituação tirada do Livro dos Espíritos, caridade não como sinônimo do ato formal ou da esmola, mas caridade como sinônimo de benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros y perdón das ofensas. Pero también nos complementa Kardec en relación al medio ambiente con los conceptos que podemos denominar contaminación fluídico-espiritual, haciendo referencia a los fluidos y presencias espirituales nocivas,
ya que Kardec nos plantea muy bien en el libro Los Mediums las diferentes formas de perturbación, los diferentes niveles de compromiso, de perturbación espiritual, denominados obsesión simple, fascinación, subyugación. Nous avons rencontré nous-mêmes certains psychiatres reconnaissant la réalité des phénomènes psychiques relatifs à la médiumnité. Mais le temps où l'homme acceptera l'existence du monde spirituel et son influence sur notre gouverne personnelle est encore loin. Par l'expérience, nous avons observé que les messages des esprits, ici donc en l'occurrence ceux des familiers, étaient de puissants leviers de guérison, quand bien même il ne s'agirait que d'autosuggestion, comme certains se plaisent à le dire. Cela vaut quand même la peine de s'y intéresser. Croire en la bienveillance d'un esprit familier ou en avoir la conviction à travers une série d'expériences plus ou moins probantes revient au même. Nous avons là des outils de réconfort, d'évolution même, largement inexploités. Allan Kardec opens Heaven and Hell, Chapter 1, with these questions. It's certain that we think and act. It's not less certain that we shall die. But on leaving earth, to what place shall we go? A educação é uma proposta que envolve, na perspectiva espírita, necessariamente o Criador. Não há como dissociar, dentro da compreensão espírita, o processo educativo com Deus. Por isso, se pudéssemos olhar dentro desse caminho, poderíamos entrever que a perspectiva espírita, ela se apruma com o objeto da sua própria ciência, que é o espírito. E a educação proposta por Allan Kardec, ela está sinalizada dentro dos parâmetros das leis naturais da vida, que regulam a relação do homem com ele mesmo, com o outro, com Deus, com a natureza, que se esvai além dele próprio, já que ele também é a natureza. Quando Kardec indaga dos espíritos sobre a lei divina, deixa claro os espíritos na questão 621 que ela está impressa em cada pessoa. Essa marca do divino está nas estrelas, está em a natureza e está no homem. Il y a les lois de société, sont des nécessités liées aux caractéristiques de l'homme et à sa vie de relation. L'homme, il est porté à vivre en relation avec l'autre. On cherche, on parle. Et ça permet l'avancement parce qu'il nous permet l'échange avec l'autre. Essa linha de pensamento de Einstein norteia, por certo, o melhor daquilo que nós podemos sonhar como aprendizes da doutrina espírita. Nós estamos vivendo um momento assim de grande desenvolvimento. Na verdade, nós temos aí as sondas interplanetárias, nós temos os computadores cada vez mais rápidos, cada vez mais potentes, cada vez mais capazes. Nós temos desenvolvido extraordinariamente a nossa inteligência. No entanto, não conseguimos resolver os terríveis problemas da convivência. Continuam existindo conosco os dramas da miséria, do sofrimento, da exclusão das pessoas. Agora mesmo, nós estamos gastando, hoje, mais de $1 milhão por minuto só em armamento. Isso não faz justiça
a inteligência da criatura humana. Quando nós vemos crianças serem colocadas como refém numa escola na Rússia, isso não faz inteligência, não faz jus à inteligência da criatura humana. Quando nós vemos as criaturas na África, no Brasil, por toda parte, vivendo no meio de uma miséria indescritível, isso não faz justiça à inteligência humana. Si le rapport entre la force nucléaire faible et la force de gravitation n'était pas exactement ce qu'elle est, on n'aurait pas d'hydrogène. On n'aurait que de l'hélium. Et tout le monde comprend que l'hydrogène est très, très important, non? Et pourquoi? Pour l'eau. Bravo. Parce que si on n'avait pas d'eau, aujourd'hui, on aurait très, très soif. Vous comprenez? Donc, l'eau é importante. Diante disso, o que fica latente é o seguinte: onde é que está, então, a complexidade do ser vivo? Se uma mosca da banana tem 13 mil genes, se uma lombriga, que é um verme que parasita o intestino humano, tem 19 mil genes, o que é pior, se um pé de milho tem 30 mil genes, onde fica o orgulho da nossa espécie? O que fazer diante deste dado que foi gerado pela ciência materialista? Como é que nós vamos explicar que nós somos mais capazes que um pé de milho, se a gente tem o mesmo número de genes? Se você fizer uma comparação entre o código genético do chimpanzé e do ser humano, dá um pouco mais de 1% de diferença. E o chimpanzé, ele tem muitas dificuldades que a maioria de nós não tem. Então, como explicar as diferenças de capacidades entre o chimpanzé e o ser humano? Estudos têm mostrado que, apesar do cérebro dessas duas espécies ser muito próximo um do outro, a quantidade de proteínas que um ser humano pode produzir pelo seu cérebro é quase o dobro. Como? Se os genes são praticamente iguais, a diferença é menor que 1%, como é que nós produzimos o dobro de proteínas? Aí, bom, está resolvido o problema. Então, a complexidade não está no DNA, está nas proteínas. Então, vamos estudar as proteínas, os proteomas, os grupos de proteínas que vão explicar a vida. Graças a Deus que os materialistas são persistentes. Porque quanto mais eles vão fundo nas suas pesquisas, mais argumentos eles dão para a nossa visão espiritualista. Ces points précis, dans le cadre de recherches scientifiques qui ne peuvent se faire valablement lors d'émissions télévisées. Pour être certain de ne pas nous tromper dans le travail de divulgation que nous allons accomplir, il est primordial de se rappeler sans cesse les paroles de notre frère Allan Kardec qui disait qu'ailleurs on fasse des démonstrations physiques, qu'ailleurs on voit, qu'ailleurs on entende, mais que chez vous on comprenne et qu'on aime. C'est pourquoi tout spirit sincère qui a bien compris la valeur de la philosophie doit s'efforcer avant tout de montrer l'exemple et dans tous les cas faire passer les valeurs du spiritisme avant son orgueil e seus intérêts personnels. Todo grande pensamento ou ideia religiosa não surge de repente, mas há que se haver uma preparação de solo para que a semente seja lançada e frutifique. Assim ocorreu com o Espiritismo, cujo codificador Allan Kardec estudou por 35 anos o magnetismo animal ou mesmerismo antes de se dedicar à doutrina espírita. Comment est-il possible qu'avec toute la technologie et tout le savoir théorique, la science ne soit pas en mesure de répondre aux questions sur l'insuffisance du modèle matérialiste? C'est vraisemblablement l'ignorance du père-esprit et l'entêtement à bâtir des programmes de recherche
sous-tendus par une vision bornée, qui l'ont conduit dans l'impasse. Je vais tenter de détailler certains aspects de ces lacunes explicatives afin de mettre en valeur l'absolue nécessité de l'existence du Père-Esprit et dégager ainsi son rôle dans l'incarnation. Ce dernier est une doctrine philosophique, morale et scientifique qui a été codifiée par le français Allan Kardec, de son vrai nom Denisard Hippolyte Léon Rivail, de 1857 à 1869. Parmi les plus célèbres, il y a l'écrivain français Victor Hugo, Robert Delouen, le dramaturge Victorien Sardou, le philosophe français Henri Bergson, le vulgarisateur scientifique Camille Flammarion, des hommes politiques comme le socialiste Jean Jaurès, le président Sadi Carnot en France, ou le président américain Abraham Lincoln. Termos faltas de acordo na graduação. As faltas mais leves até as mais pesadas, temos que arcar com as consequências. E não colocamos a palavra aqui castigo, porque tradicionalmente castigo é uma coisa que machuca muito. E Deus é Pai, não castiga. Permite que nós corrijamos aquilo que fizemos de errado. Então vamos colocar penalidade ou punição. Isso vale para todos nós. A autoridade da doutrina dos espíritos é algo maravilhoso, porque se baseia na comunicação dos espíritos, o que os espíritos trouxeram para nós. Kardec coordenou, codificou essas informações através daqueles cadernos famosos em que muitos médiuns puderam passar a informação daqueles seres comunicantes, que nada mais são que os seres que viveram na Terra e que voltaram para dizer como acordaram no mundo espiritual. No tem mistério. Ocurrirá lo mismo con el espiritismo. Él hizo mucho progreso, pero aún quedará durante 2 o 3 generaciones un fermento de incredulidad que solo el tiempo disipará. Sin embargo, su marcha será más rápida que la del cristianismo, puesto que es el propio cristianismo quien le abre el camino y sobre el cual él se apoya. El cristianismo tenía que destruir. El espiritismo solo tiene que edificar. Y a continuación, pregunta el ilustre codificador en la pregunta 799, ¿de qué manera el espiritismo puede contribuir para el progreso? Destruyendo el materialismo, que es una llaga de la sociedad, pues él hace que los hombres comprendan dónde está el verdadero interés. O uso da palavra propiciou ao homem primitivo o desenvolvimento do pensamento, a tal ponto que se criou um oceano de energia sutil. Através deste oceano de energia mental, a conexão se deu entre as consciências encarnadas e desencarnadas, de modo que, desde o princípio, o mundo físico comunicou-se com o extrafísico. No entanto, esta comunicação deu-se de uma forma sutil, invisível, de tal maneira que, aos olhos terrestres, ela jamais existiu. Foi o uso da palavra que levou o homem primitivo à aquisição do pensamento contínuo e da consciência, a mémoire consciente. Les esprits ont donc, dès toute création, participé et influencé toutes les évolutions physiques et morales, manifestant les lois divines
et accomplissant la volonté du Créateur. La course de l'esprit, créé simple et ignorant, prisonnier de la matière, malgré ses errances et ses erreurs, suivra son parcours évolutif, guidé par une attraction fondamentale, Dieu. Em 1992, em Madrid, Espanha, foi fundado o Conselho Espírita Internacional, tendo como países fundadores a Argentina, o Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Guatemala, Itália e Portugal. Aí surgiu o Conselho Espírita Internacional, resultante da união em âmbito mundial das associações representativas dos movimentos espíritas nacionais. A sede do Conselho é rotativa, onde estiver o secretário-geral, que representa administrativamente a instituição, aí há sua sede. Mas as finalidades essenciais do Conselho Espírita Internacional são promover a união solidária e fraterna das instituições espíritas de todos os países e a unificação do movimento espírita mundial. Promover o estudo, a difusão da doutrina espírita no mundo em seus 3 aspectos básicos, científico, filosófico e religioso. E promover a prática da caridade espiritual, moral e material à luz da doutrina espírita. Este é o objetivo básico do Conselho Espírita Internacional, criado, montado, depois de uma ampla análise por parte de companheiros interessados em trabalhar seriamente na difusão da doutrina codificada por Kardec. Si Jésus est en nous, on ne se sépare jamais les uns des autres. Soyez bénis tous.